Olá, amigos do Grupo de Vivência. Esse programa é extra, só para fazer uma introdução ao quarto bloco do Estudando o Livro do Apocalipse. Nós falamos um bloco, 2, 3 blocos e tal, mas é o quarto bloco, que vai do capítulo 12 ao 22. Então nós chamamos, lá na página 49 do nosso livro vermelho, temos então essa introdução ao quarto bloco, para entendermos esse bloco geral. Nós tivemos aí o encerramento do capítulo 11, falando da sétima praga e desse julgamento final de Deus. Mas todo o Apocalipse, ele é escrito em várias épocas e em regiões e comunidades diversas. Esta parte agora foi escrita lá pelos anos 90, quando o imperador Dominiciano, imperador romano, começou a fazer uma grande perseguição às comunidades cristãs. É um império anticomunidade, não aceitável, especialmente porque adora um outro Deus que não é o Deus do rei ou do imperador romano. O Império Romano é um dos maiores impérios do mundo que aconteceu. O que é característica do Império Romano? A força armada, o poder militar. Para conseguir o poder que teve, o Império Romano colocava o poderio militar massificar o povo, as comunidades. É um povo pobre e o império cobra taxas, cobra impostos, cobra dízimo, cobra muito do povo. O povo acaba sendo escravos do império. Agora imagina um povo que começa a se organizar em comunidade e principalmente adorar um outro Deus. O império então se incomodou e com isso Dominiciano coloca com rigor o seu império, o seu exército para massificar o povo. Então nesse período dos anos 90, já da era cristã, as comunidades cristãs estruturadas já sofriam muito com a morte dos apóstolos, dos seus líderes na comunidade, e é por isso que o Apocalipse vem então para motivar essas comunidades que estão ali. O Apocalipse, então, nesse capítulo 12 ao capítulo 22, aí na página 50 nós temos um desenho. Esse desenho da parte 50 para mostrar a realidade, como é que o povo do Apocalipse, ou mesmo o povo até do Império Romano, entendia a realidade bíblica ou de fé. Então aí nós temos o mundo do céu e o mundo da terra. O mundo do céu, apresentado como o mundo da luz, aqui mora Deus e aqui tem o trono de Deus. É aqui que nós vimos até então do capítulo 4, quando falava do trono de Deus. E junto nós temos o juiz, que é Jesus, junto com os anciãos e com seus anjos. No mundo de baixo, aqui é o mundo da terra, é o mundo terreno. E aí é simbolizado pelas comunidades, ou o candelabro. Lembra que nós usávamos um candelabro aqui, as velas todas em cima da mesa, porque significando as comunidades que estão como luz de Cristo no mundo. Então aqui é os filhos dos homens, as comunidades. Aqui no mundo de Deus, o Apocalipse vai apresentar que nós temos um grande defensor, que é Cristo, o advogado, o Goel. E aqui também no mundo de cima, o mundo do céu, tem um acusador. Que nós temos aqui, esse acusador é o promotor, que significa o diabo. Então se você acompanha aí no livro, lendo isso, você vai entender muito melhor. Então o mundo do céu, que tem um juiz, o diabo veio apresentar a Deus a humanidade. E está acusando a humanidade de ser traída, de ter traído Deus e de ter se corrompido pelo pecado. Jesus, o Goel, o que resgata, o que defende nós perante Deus, então está fazendo a nossa defesa. Então é isso que nós vimos até então no capítulo 11, esse julgamento. E aí nós temos o mundo de baixo. O mundo de baixo é a morada dos homens. De um lado nós temos os mártires, todos aqueles das comunidades que não se deixaram abater pelo poder de Satanás, e nós temos também a besta. Aqui nós vamos começar a ver a questão da besta do Apocalipse. Uma besta, 2, 3 bestas. Então a besta é o poder do mal na terra. Os mártires e as comunidades é o poder de Cristo na terra.
Então, a terra, o Apocalipse vai apresentar, a terra é uma disputa, está demonstrando aquilo que aconteceu no céu. Mas o que aconteceu no céu? O diabo perdeu. Jesus venceu. Diante do juiz, né, que é Deus, Pai, Criador. Jesus foi um advogado e foi nos defender. Que nós, as comunidades, nós superamos o pecado. Por isso que Jesus, como defensor, ganhou. O diabo perdeu, e aqui, o que o Apocalipse, nesse grupo de capítulos, do 12 ao 22, vai apresentar? O diabo foi expulso do céu para a terra. Só que na terra o diabo continua testando, provocando o mal. E aí ele vai perseguir os filhos de Deus. E essa perseguição, então, é remetida e apresentada no Apocalipse como a besta, que é o símbolo do Império Romano. O Império Romano, com toda a sua corrupção, com toda a sua glória de poder, massificou a humanidade. Oprimiu, matou, causou fome, causou injustiça, causou miséria, causou tudo isso. Então é o símbolo do pecado. As comunidades cristãs perseveraram em torno do nome de Jesus. Então essas comunidades também foram massificadas e foram martirizadas. Ao ser martirizadas, elas são glorificadas no céu como o próprio Cristo foi. Então é nesse sentido que o Apocalipse, que é bom entender um pouco esse bloco, então a página 41, 50, 51, 52, vai falar um pouco sobre essa dinâmica que vai ser toda a história. Então toda a história agora do capítulo 12 ao 22 é a história da humanidade. Desde o Antigo Testamento até a ressurreição de Jesus e depois com a glorificação de toda a comunidade que ficar fiéis a Jesus. Espero que vocês leiam, compreendam, se não, entra aí no canal, faça a pergunta, o número do WhatsApp está aí na tela, você também pode fazer pergunta e mandar, e espero que vocês façam um bom estudo e possam participar bem do seu grupo de vivência. Deus abençoe, um abraço a todos.